Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus, o programa que leva a UFRN até você. Na edição de hoje, nós vamos te mostrar a descoberta de uma nova espécie de mosquito aqui no estado. Tem mais uma parada do quadro Na Rota do Campus, dessa vez na pista de atletismo da UFRN. No quadro Pesquisador Destaque, te apresentamos a pesquisadora da Escola de Ciências e Tecnologia, Salete Martins. E tem ainda uma reportagem sobre como a UFRN atua junto aos estudantes autistas da instituição. Fica com a gente que o PDC está só começando. Atualmente, a ciência reconhece cerca de 1 milhão de diferentes espécies de insetos, mas estima-se que hajam 10 milhões em todo o planeta. O Rio Grande do Norte foi destaque ao descobrir uma nova espécie de mosquito, e você vai ver os detalhes na reportagem de Esther Costa. Uma nova espécie de inseto foi identificada a partir de exemplares coletados em um trecho do Rio Taborda, em Parnamirim, região metropolitana da capital potiguar. Para conhecermos mais sobre essa descoberta, convidamos o professor e pesquisador Galileu Dantas. Então, esse material ele foi coletado e foi transportado aqui para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde a gente tem um laboratório aqui que trabalha especificamente com insetos aquáticos. Então, o laboratório ele tem todos o material e equipamentos necessários para desenvolver essas pesquisas. Então, o material demora a sair os resultados porque ele tem que ser triado, tem que ser preparado para ser analisado, depois é comparado com a literatura, a gente tenta identificar, se não consegue identificar, então já é um sinal que é uma nova espécie, pode ser. Então a gente vai fazer outras comparações, comparar com material, muitas vezes material que está depositado em coleções nacionais ou internacionais, então entramos em contato com os curadores, mandam fotos ou fazem a comparação, e aí a gente chegou a essa conclusão que tratava-se de uma nova espécie, né? Com as pesquisas desenvolvidas, os pesquisadores conseguiram identificar as características do novo mosquito e catalogá-lo como sendo uma nova espécie. É um inseto da ordem Diptera, né, da qual fazem parte os mosquitos, né, as moscas, e esses insetos que são, no caso dessa descoberta, que são da família Chironomidae, né, família Chironomidae. Então, assim, são insetos que têm a fase imatura, né, que a gente chama, que é a fase antes da fase adulta, que são fases aquáticas, né, eles se desenvolvem em água, né, em rios, em lagos, em lagoas, e a fase adulta ela é terrestre, digamos assim, né, ela sai da água e vai para o meio ambiente fora da água. Uma das questões que preocupam a sociedade na descoberta de um novo inseto é a transmissão de doenças. Felizmente, com essa nova espécie não existe esse risco. Sobre a preocupação de ser uma espécie vetora, né, já vi várias pessoas comentando sobre isso. É uma espécie vetora de alguma doença, causa algum problema? Não. Essa espécie é completamente inofensiva. Em geral, os insetos são sempre associados a coisas negativas, né, mas a maioria, na verdade, não são inofensivos e muitos, inclusive, são benéficos para a gente, seja na polinização, controle biológico, ciclagem de matéria orgânica. E, neste caso, esses insetos, a espécie que a gente descreveu aqui, ela é completamente inofensiva, né? Os adultos eles vivem pouco, nem se alimentam. A maior parte do ciclo de vida deles se passa na água, na forma de larva, onde elas se alimentam de matéria orgânica, principalmente, e são um elo importante nas cadeias alimentares desses ecossistemas aquáticos. Mas como é feita a captura de um ser tão pequeno como no caso desses mosquitos? Nesse caso, os pesquisadores utilizaram de duas técnicas. A gente utilizou duas. Uma delas foi a gente buscar as fases imaturas na água. Então a gente vai com um tipo de uma rede que faz essa rede ela é passada na água, na parte do substrato, né, na parte de baixo, né, junto ao substrato do rio. O que vem de material ele é triado e procurado os insetos de interesse. A outra metodologia que a gente utilizou foi com armadilha luminosa. É uma armadilha que os insetos são atraídos através da luz, né, e quando eles chegam naquela armadilha, a gente pega eles e guarda, conserva eles em álcool para posterior triagem e identificação. A escolha do nome foi uma homenagem proposta pelo professor Marcos, a professora e coordenadora do Laboratório de Entomologia, Fátima Ximenes. O mosquito nomeado Zavrelimia ximenese é um diferencial da América do Sul.
Para o nome, a gente tem que escolher um novo nome, mas esse nome só é válido depois que o artigo é publicado numa revista. Então a gente escolheu a revista Zootaxa, que é uma revista já tradicional, que trabalha com esse tipo de pesquisa, né, da descoberta de novas espécies de animais. A gente escolheu o nome para homenagear a professora Fátima Gimenez, que é uma referência no trabalho com entomologia no Rio Grande do Norte, e ela também foi minha professora na graduação, foi professora do Marcos também, professora e orientadora dele. Então ele que sugeriu o nome, a gente concordou, enviou, submetemos o artigo, foi aceito, foi publicado e agora o nome é válido, né? E aí já pode ser usado pela comunidade científica. Muitas espécies recém-descobertas, como é o caso desta, habitam ecossistemas ameaçados. Por isso, é tão importante conservar ambientes naturais. Esse grupo de insetos possui importância como bioindicadores de qualidade de água. Então, não são insetos picadores, né, sugadores de sangue, mas são insetos que possuem importância como o grupo, né? O grupo dos quironomídeos possui muitos insetos que são bioindicadores de qualidade de água. Que tal hoje a gente visitar um local perfeito para a prática de atividades esportivas? Chegou a hora do quadro Na Rota do Campus e Malu Machado já está a postos esperando você para te levar até a pista de atletismo do Complexo Esportivo da UFRN. Nos últimos tempos, um esporte que tem se popularizado é a corrida. Seja para manter a saúde, aliviar o estresse ou para aproveitar o tempo livre, tem muita gente aderindo a essa prática. Mas você sabia que aqui na UFRN existe um espaço completo para treinar, além da corrida? É para conhecer a pista de atletismo que estamos aqui no Complexo Esportivo do Campus Central. Então vem comigo que chegou a hora de entrar na Rota do Campus. No ano de 2014, a UFRN inaugurou seu novo parque poliesportivo para se tornar campo de treinamento da Copa do Mundo de 2014. A obra incluiu, ao redor do campo de futebol, uma pista de atletismo de alto rendimento com 400 metros. Começou em 1972 com o Cleandro Siqueira, que fundou a DAD, e a partir daí foi fundado também o curso de Educação Física. A pista era de barro, então a partir daí foram realizadas muitas atividades aqui, muitos participantes. Nessa pista de barro treinou uma das maiores expoentes do Potiguar, que foi Magnólia Figueiredo, participou de 3 Olimpíadas. E em 2014 ela recebeu uma nova estrutura devido à Copa e até hoje ela serve para muitas atividades aqui. Ela é importante porque ela fomenta o esporte em várias dimensões, tanto a nível de município, como os GERNs, tanto a nível de estado, tanto a nível nacional. Tem muitas competições aqui no estado. Além disso, tem vários alunos, os projetos de extensão que são realizados aqui nessa pista. Quem cuida de toda a parte esportiva da UFRN é o Complexo de Esportes e Eventos, a COESP. Ele é o responsável por executar a política de esportes da UFRN e desenvolver projetos e programas esportivos para a comunidade universitária e o público em geral. A pista serve de preparo para os nossos atletas, né? A gente tem um projeto de extensão que engloba diversas modalidades que estão presentes nos Jogos Universitários Brasileiros, e esse projeto de extensão dá oportunidade para que os atletas treinem, se preparem para essas competições. A gente engloba também os alunos de ensino médio, né, que podem participar, ter essa iniciação ao esporte universitário. Os atletas têm os treinadores específicos de cada um, de acordo com a disponibilidade, né, de horários deles. Então, por exemplo, o pessoal do Paradesporto, né, normalmente treina com o pessoal que também dá o treinamento lá no CAIC e aqui também na UFRN. O complexo possui pistas para lançamento de dardo, salto com vara, salto em distância e aquecimento. Além de espaço para lançamento de peso, martelo e disco, salto em altura e todo o material necessário. Dessa forma, equipes de categorias esportivas diversas conseguem realizar os seus treinos da maneira correta. Eu entrei na universidade em 2022 e
No segundo semestre eu conheci o atletismo, que mudou minha vida, né? Que eu era de uma pessoa sedentária, hoje sou um para-atleta que viaja o Brasil mostrando o atletismo. Essa medalha eu consegui nos Jubes desse ano. Eu fiz peso, dardo e disco. E aí eu trouxe essa medalha como simbolismo. A importância é surreal, né? Porque abriu portas, né, para minha vida, para conhecer pessoas, conhecer treinadores, até mesmo recordistas, né, mundiais, brasileiros, né, nas viagens que a gente faz, né, nas competições como os Jubes e as Paralimpíadas Universitárias. Conhecer pessoas, né, evoluir como pessoa, evoluir como esportista, né, até mesmo para a autoestima, né, do atleta. Você fazer algum tipo de atividade física não tem idade. Eu já passei de 50 anos e mesmo assim eu continuo na ativa. E para o paradesporto não tem idade. Para você continuar a competir e conquistando medalhas como eu conquistei. A pista é um local bastante frequentado pelo público externo. Além do uso esportivo, aqui se torna um ponto de encontro dos amantes do esporte. Quem vem para cá encontra um espaço seguro e organizado para a prática de atividades físicas. A gente tem algumas regras, né? A assessoria é uma parceria que ela faz com o COESP, que é o Complexo de Esporte e Eventos, do qual eu sou um dos gestores. E, além disso, a gente abre também para a comunidade. Por exemplo, a gente tem um projeto de extensão com o professor Pádua e Glenda, sua bolsista, que funciona de segunda e quarta-feira, de 18 horas às 19 horas, e terça e quinta, de 6h30 às 7h30. Nós temos ainda 20 vagas para o público externo e interno, tanto de segunda a quarta como de terça a quinta, além de outros projetos que a gente já realizou aqui e pretende realizar tantos outros aí. Ter um espaço assim aqui na universidade não só ajuda a fortalecer o esporte e revelar novos talentos, mas também abre portas para a galera de fora. Isso significa mais gente se movimentando, cuidando da saúde e se exercitando em um espaço de qualidade. Eu vou ficando por aqui, depois de te apresentar esse espaço super em alta da nossa universidade. Mas não se preocupe, eu te vejo na nossa próxima parada no quadro Na Rota do Campus. Tchau! Bora se exercitar? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Na volta tem o quadro Pesquisador Destaque, dessa vez com a pesquisadora Salete Martins, da Escola de Ciências e Tecnologia. E tem ainda uma reportagem sobre como a UFRN atua junto aos estudantes autistas da instituição. É daqui a pouco, até já! Por dentro do campus de volta e chegou a hora do quadro Pesquisador Destaque. Dessa vez nós vamos te apresentar a professora aqui da Escola de Ciências e Tecnologia, Salete Martins, que também é pesquisadora da área da tribologia. Meu nome é Salete Martins Alves, eu sou professora da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN e também sou professora dos programas de pós-graduação em Engenharia de Materiais e Engenharia Mecânica. Eu sou paranaense, nascida no interior do Paraná. Eu fiz graduação em Engenharia Química, mestrado em Engenharia Química na Federal de São Carlos e doutorado na Escola de Engenharia da USP em Engenharia Mecânica. Então, quando eu finalizei meu doutorado, eu entrei numa universidade na cidade de Joinville, Santa Catarina, e em 2010 eu ingressei então na UFRN, lotada na Escola de Ciência e Tecnologia, fui aprovada no concurso público, e assim que eu cheguei aqui eu procurei me entrosar com os grupos de pesquisas e eu procurei um grupo de pesquisa em tribologia
do Departamento de Engenharia Mecânica, e lá eu fui muito bem acolhida pelo professor João Telestro, que já se aposentou, inclusive. Tribologia não é o estudo das tribos. Tribologia é a ciência que estuda as relações entre atrito, desgaste e lubrificação de superfícies que têm um movimento relativo, né? Por exemplo, engrenagens, rolamentos, né, e outros componentes mecânicos. Eu tomei posse na UFRN no dia 26 de janeiro de 2010. Fiz o concurso no ano anterior e me apaixonei tanto pela cidade de Natal quanto pela universidade. Uma universidade muito acolhedora, né? E tinha um desafio muito grande que era iniciar a escola então de Ciência e Tecnologia, né? Que era um curso novo, desafios, né? Seria turmas numerosas. Ninguém entendia muito bem como que isso ia acontecer e a gente então se aventurou nessa missão, nesse desafio, e hoje a gente tem uma escola consolidada. Eu comecei o doutorado então na Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, trabalhando com processo de fabricação, trabalhava com usinagem, então era um desafio novo, porque eu não era formada em engenharia mecânica, né? Então eu fiz disciplinas como ouvinte na graduação, para poder ter a base também. E durante o meu doutorado eu fiz uma parte fora, no exterior, eu fui para a Alemanha fazer uma parte do meu doutorado, e lá eu conheci a tribologia. A tribologia é uma ciência multidisciplinar, então ela engloba química, física, engenharia de materiais, engenharia mecânica, e ela é muito desafiadora. Eu falei de componentes mecânicos, mas se você for observar o corpo humano, né, eu tenho as articulações, como eu estou aqui no meu cotovelo, e a cartilagem e o líquido sinovial, ele é o lubrificante. Então, quando eu começo a ter um barulhinho aqui, quer dizer, opa, estou tendo um problema tribológico, né? Estou tendo desgaste devido ao atrito. Tem muitas aplicações, é uma área riquíssima de estudo e cada ano eu fico mais apaixonada por ela. Então, a gente tem um problema muito sério aqui na região, que é a maior produtora de energia eólica, mas os nossos aerogeradores eles estão falhando num tempo muito menor do que o projetado. E muito se atribui isso a uma lubrificação ineficiente. Então, os lubrificantes atuais não conseguem fazer uma lubrificação eficiente de maneira a aumentar a vida útil desses componentes. Então, um dos nossos projetos de pesquisa é desenvolver estratégias, né, ou materiais, ou tratamentos superficiais, ou mesmo lubrificantes para aumentar a vida útil dos aerogeradores. A gente tem um projeto muito interessante, chama Tribogirls, que foi aprovado no passado no Ministério de Ciência e Tecnologia e junto com o Ministério das Mulheres, que tem o objetivo de atrair meninas do ensino médio, né, meninas de escola públicas, a fazer área de engenharia. E a gente quer mostrar que a engenharia ela não tem gênero, né? Ela é para todos. Além, né, de contribuir para o meu crescimento profissional como professora, o que mais me agregou, né, trabalhar aqui na Escola de Ciência e Tecnologia foi verificar a inclusão social, né? Então, o curso de bacharelado ele é um curso muito inclusivo, por ter bastante vagas, então ele recebe muitos alunos. E você vê eles, né, esses alunos a concluírem o ensino superior, né, entrarem em carreiras de engenharia. É muito gratificante você ver essa vitória para eles, né? O número de universitários que têm autismo vem crescendo e com isso surgem novos desafios no ambiente acadêmico. Aqui na UFRN, esses estudantes têm encontrado formas de se apoiar, resistir e pertencer. A reportagem é de Jussier Lucas. Estar no espectro autista significa experimentar o mundo de uma maneira diferente. Para muitos, isso inclui hipersensibilidade a sons, dificuldades na interação social e rotinas que precisam de adaptação. Na universidade, esses desafios se multiplicam.
ruídos constantes, ambientes cheios e pressões acadêmicas são obstáculos reais. Em espaços em comum, o que eu tenho mais dificuldade, de longe, é o RU. Quando eu preciso comer lá é muito difícil, assim, porque realmente é um espaço que... E não é só eu, né? São várias pessoas autistas já me disseram que é um espaço muito difícil, porque é muito barulhento, é muito cansativo, é muita fila e nem sempre o pessoal respeita o preferencial. Então, eu já conheci pessoas que tiveram crise no RU, que tiveram crise no circular. Mesmo com apoio e adaptações, a rotina universitária segue cheia de desafios para quem vive no espectro autista. O coletivo Neurodivergente nasceu justamente com uma resposta dos próprios estudantes para se apoiarem e encontrarem força uns nos outros. É um dos instrumentos de inclusão daqui da universidade, né? Apesar de não ser oficial, né? E a gente, inclusive, preza por não ser oficial. A gente se coloca como um grupo autogerido, um coletivo, né? De fato. A gente começou como coletivo autista, né? Na universidade, com um grupo de pessoas que tinham experiências semelhantes e que tinham amizade e que decidiram criar esse grupo para conversar sobre como é ser adulto, ser autista e estar dentro da universidade. A experiência universitária pode variar muito de estudante para estudante. Enquanto alguns se sentem acolhidos por professores e colegas, outros enfrentam a falta de compreensão e descumprimento das políticas de inclusão. Na minha sala, no meu ambiente de aula, eu tenho uma convivência muito boa com os meus professores, que são muito compreensivos, com os meus amigos, que são muito compreensivos. Mas, no geral, assim, não é uma realidade de muitas pessoas, né? Assim, muita gente enfrenta assim, professores muito duros, professores que não são compreensivos, que não seguem o que a CIA coloca, que não seguem a política de inclusão da universidade. Além das iniciativas entre os próprios estudantes, a UFRN também conta com a CIA, Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, que tem como objetivo ajudar a construir um espaço mais justo e acolhedor dentro da UFRN. O vínculo pode ser solicitado pelo SIGA de forma confidencial e, a partir daí, cada caso é acompanhado individualmente. Como ele se vincula? Através do SIGA. Então, no SIGA, ele entra pelo atendimento no SIGA dele, do estudante, requer o atendimento da CIA e manda uma informação, uma mensagem, identificando qual é a deficiência, se é física, visual, sensorial, né? Visual ou auditiva, ou se ele tem um transtorno do espectro autista. E quando ele faz isso, a gente agenda um encontro. Aqui, que normalmente passa mais ou menos uns 40 minutos, uma hora e meia, dependendo da situação. Aí ele fica cadastrado na CIA. Rafael Davi é estudante de audiovisual e também está no espectro autista. Mesmo sem utilizar os serviços da universidade, ele destaca a importância de um ambiente acolhedor. Já conhecia a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, eu já fui entrevistado pelos profissionais da CIA, meus próprios pais já foram entrevistados pelos profissionais da CIA. Eu acho muito bom a UFRN ter esse acolhimento assim a pessoas assim, digamos assim, diferentes. Mas desde que eu comecei a estudar aqui 8 meses atrás, eu nunca aconteceu nada assim que me fizesse achar assim necessário solicitar apoio da CIA. Eu gosto de estudar aqui na UFRN, eu me sinto acolhido pelos meus colegas e professores. Eu acho bom que a UFRN tenha uma Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. Hoje, a CIA atende cerca de 945 estudantes neurodivergentes na UFRN. Muitos deles, como Helena, recebem adaptações pedagógicas que fazem toda a diferença no rendimento. Sou acompanhada pela CIA, acho que desde o meu 2º ano do curso. Eu tenho um amparo, né, da CIA, no caso, para poder ter, por exemplo, eu tenho acesso aos slides, a conteúdos da aula antes, que é uma coisa que me ajuda, porque nem sempre eu consigo anotar. Para quem está no espectro autista, a inclusão não é um favor, é um direito. E na UFRN, esses estudantes mostram que com apoio, escuta e respeito, é possível seguir em frente. A inclusão ela precisa ser uma prioridade, sempre, sabe? Em todos os espaços. A acessibilidade não é uma coisa que se faz quando dá, é uma coisa que ela tem que ser prioritária sempre. Ela tem que ser pensada junto com todas as outras coisas que se vai fazer. Porque pessoas com deficiência têm todo o direito de estar aqui, de ocupar esse espaço, permanecer na universidade, se formar, ter um emprego. A gente tem sonhos igual todas as outras pessoas. A gente tem sonhos profissionais, sonhos de vida. A gente quer formar carreiras, quer formar famílias.
E as pessoas às vezes nos veem como essas pessoas que são reclusas, que querem ficar sozinhas, que não se misturam. No programa de hoje, você ficou sabendo da descoberta de uma nova espécie de mosquito aqui no estado. Visitou mais uma parada do quadro Na Rota do Campus, dessa vez na pista de atletismo da UFRN. No quadro Pesquisador Destaque, te apresentamos a pesquisadora da Escola de Ciências e Tecnologia, Salete Martins. E você viu ainda uma reportagem sobre como a UFRN atua junto aos estudantes autistas da instituição. Por hoje é só, mas a gente se encontra novamente no programa da semana que vem. Esse é o Por Dentro do Campus, levando tudo o que acontece aqui na UFRN em ensino, pesquisa e extensão até você, toda quinta às 18 horas, com reapresentação na sexta às 3h30 da tarde. Mas até lá, você pode rever todos os nossos programas passados no nosso canal do YouTube, TVU-RN, acessando a playlist do Por Dentro do Campus, o PDC. E você também pode conferir o nosso Instagram, @pdc.ufrn. Tchau, tchau e até mais!